Olá, meus irmãos, Saravá. Hoje, o nosso canal Umbanda Reino da Paz, sou o Pai Léo das Pedreiras, vim para mais uma pílula. E hoje o nosso canal recebe, tá? Eu não sei quando vocês vão assistir essa pílula, mas hoje o nosso canal recebe, numa live, o ator, diretor e palestrante Renato Prieto. Tá? Renato é palestrante espírita, dedica sua vida inteira ao espiritismo, então nada mais justo de nós fazermos, tá, uma pílula nessa temática. Tá? E o tema da nossa pílula é o Livro dos Espíritos. Qual a importância do Livro dos Espíritos para o umbandista? Vocês sabem aqui no canal, para quem já segue a gente, já ouviu eu falando na live, né? Eu sempre falo muito sobre isso, que as pessoas e o umbandista precisa ler o Livro dos Espíritos. Porque se o umbandista não lesse, já tivesse lido, tá, o Livro dos Espíritos, muita coisa assim absurda que a gente vê na nossa religião não aconteceria. Tá? Então, eu sou defensor do Livro dos Espíritos, e se você está achando que eu vou fazer essa pílula para criticar o Livro dos Espíritos, pode ir embora, porque eu vou falar muito bem e vou explicar a importância do Livro dos Espíritos para o umbandista. Tá? Primeiro, para a gente poder falar do Livro dos Espíritos, é muito importante que a gente, né, estamos aqui o Allan Kardec, essa aqui é a capa, tá, da primeira edição do Livro dos Espíritos de 1860. Na verdade, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Tá? E aí eu indico para vocês, assim, é muito legal, tem um filme na Netflix que conta a história do Allan Kardec, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, conta essa passagem, assistam porque é muito interessante. Primeira coisa, quebrem os vossos preconceitos. Ah, eu sou um bandista, eu não preciso do Livro dos Espíritos. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. Você, médium, se você é médium, independente de qual seja a sua religião, independente de qual seja a sua vertente, qual seja o seu entendimento, mas se você é médium, se você tem um fenômeno mediúnico, que é conexão campo material com campo espiritual, você precisa ler o Livro dos Espíritos. E digo mais, nem só o Livro dos Espíritos, você deve ler pelo menos o Pentateuco. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Tá? Pelo menos esses 5 livros você tem que ler, porque é muito importante. Tá? Além de ler Chico Xavier, Nosso Lar, E a Vida Continua, e mais uma série de coisas. Eu posso falar de vários autores que eu gosto, kardecistas, tá? Eu gosto muito da Vera Lúcia Marizek, mas pelo menos o Livro dos Espíritos tem que ler. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos nos ensina, e só para dar uma base, porque eu sei que tem gente que não vai querer ver o filme do Netflix, e eu sei que tem muito umbandista que tem um pouquinho de vergonha de falar que nunca leu, e eu sei que vai assistir o nosso vídeo. Então, para vocês entenderem, o Allan Kardec nunca foi espírita e nem kardecista. Aliás, ele flertava um pouco com o ateísmo, tá? Ele é um catedrático, o nome dele nem é Allan Kardec, tá? Allan Kardec é o nome que disseram para ele que ele teve numa encarnação. Allan Kardec era professor, era um cara que já tinha escrito muitos livros, e ele se deparou com o fenômeno das mesas girantes, que era os médiuns que ficavam girando as mesas, e ele achava aquilo ali uma grande papagaiada e um grande absurdo. Gente, estou dando uma resumida, tá? Para quem já assistiu o filme, para quem sabe a história do Livro dos Espíritos, estou, né, deixando de uma forma mais tranquila e mais leve. Eu sei que tem vários entremeios. Mas enfim, dentre esses negócios, os espíritos começaram a querer se comunicar com ele, e ele se depara com uma mulher, e essa mulher, ela recebe um espírito que é chamado de Espírito da Verdade. Então ele faz perguntas para esse espírito. E aí ele começa a fazer isso com outros espíritos também. Então ele levava a mesma pergunta, tá? Por exemplo, o que é Deus? Levava para 3, 4 espíritos. Os 4 espíritos respondiam da mesma forma, ele escrevia no Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos tem várias perguntas, é um livro de pergunta e resposta. Tá? É um livro onde nós falamos, né? Como se eu tivesse falado, mas que nós temos contato com de tudo um pouco, desde a doutrina cósmica, falando sobre Deus, espiritualidade, mentor espiritual, conexão, mediunidade, tá? Entre em assuntos como suicídio, entre em assuntos como homicídio, como aborto, como uma série de coisas. Aliás, o Livro dos Espíritos, tenho para mim, que nunca será um livro ultrapassado, porque ele é atemporal. Tá? É interessante, parece um pouco o discurso dos nossos irmãos evangélicos com a Bíblia, mas o Livro dos Espíritos sempre tem uma resposta. Tá? É lógico, aí vão falar, pai, tá bom, mas o livro é kardecista. Não, o livro não é kardecista. O livro é mediúnico.
Eu, umbandista, não sou kardecista, respeito muito a doutrina kardecista, mas não a pratico. Tá? A minha prática ritualística é outra, mas nós não podemos esquecer que o pai Zélio Fernandino de Moraes se dizia espírita de Umbanda. Segundo ele, tá? Em muitos momentos, a Umbanda nada mais é do que uma forma ritualística do espiritismo. Tá? Então não existe tanto conflito como a gente acha que existe. Mas independente disso, se você acredita, se você não acredita, se você aplica, se você não aplica, eu tenho certeza que é muito importante você ler. Até mesmo porque nesses meus 17 anos, eu nunca me deparei com uma entidade falando mal do Livro dos Espíritos, ou pior, contradizendo o Livro dos Espíritos. Várias vezes que eu vi entidades dando ensinamentos, nos ensinando, contando uma história e nos doutrinando, quando a gente ia ler no Livro dos Espíritos, estava descrito da mesma forma, talvez com palavras diferentes, mas da mesma forma. Então eu faço um convite a vocês aqui do nosso canal, quebrem os vossos paradigmas, quebrem os vossos preconceitos, tá? Leiam o Livro dos Espíritos, porque a partir do momento que você ler este livro aqui, muita coisa mediúnica você vai entender, muito vai mudar e a gente para de ficar à mercê de um monte de vendedor da fé que existe na Umbanda, que tenta fazer da Umbanda um molde para suas vontades. Tá? A gente começa a ter uma visão crítica e a entender a espiritualidade através do Livro dos Espíritos. Então, quebra o seu preconceito, vá ler. Ai, Pai Léo, mas é uma leitura chata. Eu concordo, não é uma leitura fácil. Né? É um livro de 1857. Nós estamos falando de um livro de 133 anos. É isso? 133 anos, eu acho? Né? Acho que não, é 177, não sei. Tá? 157 anos? 157 anos, ou 147, não sei. Fazer conta de cabeça aqui na frente da pílula é mais difícil. Tá? Mas tem mais ou menos isso de idade. É um livro arcaico, sim, mas extremamente pontual e extremamente atual. Leia, quebra o seu preconceito e, principalmente, que é o nosso tema da live hoje, a importância do estudo e do conhecimento para a prática mediúnica. Certo? Então, se você quiser aprender mais, façam cursos, é legal. Tem várias pessoas que dão curso, mas vamos procurar na fonte. Vai ler Allan Kardec. Tenho certeza que o Kardec vai ter muita coisa para ensinar para vocês. Tá bom? Agora, se você quiser saber mais também sobre o Livro dos Espíritos, porque com certeza as entidades falam muito, às vezes não diz que é do Livro dos Espíritos, tá? Porque as pessoas podem ficar meio bravas, mas todas as entidades pregam o Livro dos Espíritos. Se você quiser saber mais, procure um terreiro. Um abraço, saravá, e não perca a nossa live hoje, dia 19 de agosto, às 20 horas, com o ator, diretor e palestrante Renato Prieto, que interpretou o André Luiz no filme Nosso Lar. Ele é extremamente conhecido e é um cara extraordinário. Assista a nossa live, tá bom? Um abraço, saravá e até mais.